Olá, meus queridos! Olha, nesta aula nós vamos aprender sobre gases ideais ou perfeitos e as três transformações principais, ok? Transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Vai daí, Matheus! Valeu, Matheus! Então, pessoal, nós vamos começar agora um conteúdo novo em termodinâmica chamado comportamento térmico dos gases. Vamos lá? Porém, no ensino médio a gente não costuma estudar gases reais. Então a física, ela elaborou um modelo chamado gases ideais ou gases perfeitos, que está aí no seu livrinho, no capítulo 7. Quais são as características dos gases ideais ou perfeitos? Então a gente começa estudando o estado termodinâmico de um gás, ok? Existem três variáveis que nós chamamos de variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Então são essas três variáveis que importam no estudo dos gases perfeitos, beleza? Pressão, volume e temperatura. Quais são as características dos gases ideais? Tá aqui, ó. Primeiro, suas partículas, que podem ser átomos e moléculas, movem-se caoticamente, assim, tudo bagunçado, obedecendo às leis da mecânica clássica. Lembra das leis de Newton? Suas partículas não interagem entre si, exceto durante as colisões, ok? Os choques entre as partículas e entre elas e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas. Então não há dissipação de energia, conforme a gente estuda no finalzinho ali do primeiro ano. Beleza? E o tamanho dessas moléculas, ele é desprezível. Então essas são as características dos gases perfeitos ou gases ideais. Então, repetindo. As variáveis importantes são pressão, volume e temperatura. E essas são as características que todo gás ideal deve obedecer. Ok? Tranquilinho até agora? Bora para frente! Ok, como são três variáveis, pressão, volume e temperatura, o gás passa por três transformações gasosas: transformação isotérmica, transformação isobárica e transformação isovolumétrica ou isométrica. É a mesma coisa. Vamos começar estudando a transformação isotérmica. Bora lá! Então tá aqui, transformações gasosas. Vamos começar o nosso estudo das transformações gasosas com a transformação isotérmica. Iso quer dizer igual. Térmico relaciona-se à temperatura. Então o que é a transformação isotérmica? Transformação isotérmica é aquela onde a temperatura não varia. Tá ligado? Se a temperatura não varia, então, intuitivamente, a gente percebe que ela não vai aparecer nos cálculos, evidentemente. Então, está aqui a relação. Ó. Se a temperatura não varia, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Tranquilinho até aí? Então, está aqui, ó, a relação entre pressão e volume na transformação isotérmica. Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes o volume final. Essa expressão é conhecida como lei de Boyle. Então, se nós fizermos um gráfico
da pressão em função, né, do volume, nós vamos chegar à conclusão que o gráfico tem essa cara aí, ó. Aqui no eixo vertical, nós colocamos a pressão, no eixo horizontal, o volume. Essa curvinha aqui, ó, todos os pontos que estiverem sobre essa curva são chamados de isotérmicos. E essa curva, fisicamente, a gente chama ela de isoterma, tá? Matematicamente, ela é uma hipérbole quadrilátera. Ok? Você está prestando atenção? Está entendendo? Que bom. Muito bem, meus queridos. Agora nós vamos estudar a transformação isobárica. Vem cá comigo, garoto e garota. Bom, iso, conforme nós vimos ali, quer dizer igual. Baros é de pressão. Então, a transformação isobárica, você agora vai ver só a régua, hein? Significa que as pressões inicial e final são iguais. Então, evidentemente que na equação a pressão não aparece. Repare, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Volume inicial dividido por temperatura inicial. Volume final dividido por... Opa! Tem um pequeno errinho que nós vamos consertar. Foi distração, não precisa zangar. Pronto. Essa relação do volume e a temperatura é chamado de... Primeira lei de Charles Gay-Lussac. Sem piadinhas, por favor. Você está vendo só a régua. Aqui nós temos um gráfico da pressão que é constante. Por que, professor? Olha ali, meu filho. A pressão inicial é igual à pressão final. Logo, a pressão é constante. Se eu fiz um gráfico da pressão em função do volume e a pressão é constante, é claro que ela é uma reta paralela, evidentemente, ao eixo aqui que nós plotamos o volume. Então, a transformação está indo do estado onde é descrito pela temperatura T1 até o estado descrito pela temperatura T2, onde a temperatura final é maior que a temperatura inicial. Agora, o gráfico propriamente dito dessa equação aqui é esse, ó. Olha, professor, é uma reta, né? É. Uai, professor, a primeira lei de Charles Gay-Lussac é uma equação do primeiro grau? É. Como é que você desconfiou? Uai, professor, porque deu uma reta e o professor Rogério, mais a professora Ana Paula, mais o professor Saleme, mais o professor Cláudio e até o senhor mesmo me ensinaram que toda equação do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Que bom que você prestou atenção. É isso mesmo, meu jovem? Se isso aqui deu uma reta, é porque trata-se de uma equação do primeiro grau. Evidente, ó, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que deu uma reta, garoto esperto. Bora para a próxima transformação, hein? Muito bem. E por fim, a transformação isovolumétrica. Professor, já sei, transformação isovolumétrica porque o volume é constante. Oh, como você percebeu? Ah, foi simples, professor. Ó, iso quer dizer igual e o volumétrico tem relação com o volume. Muito bem.
Então vamos lá. Transformação isovolumétrica. Significa que o volume é constante. E se o volume é constante, o volume inicial é igual ao volume final. Então, obviamente, o volume não vai aparecer aqui na equação. Esta relação entre a pressão e a temperatura é chamada de segunda lei de Charles Gay-Lussac. Aqui nós fizemos uma representação da pressão em função do volume. Porém, o volume é constante. E a temperatura inicial é menor que a temperatura final. Ok? Então, aqui uma representação da pressão em função do volume. Como o volume não muda, à medida que a pressão aumenta, temperatura aumenta, pressão diminui, temperatura diminui, mas o volume permanece constante. O gráfico dessa relação aqui, da segunda lei de Charles Gay-Lussac, é esse aqui. Pressão em função da temperatura. Professor, oi. Outra reta. É. Ah, porque matematicamente a segunda lei é igual à primeira. Matematicamente. Matematicamente. Cuidado. Uhul! Então aqui nós temos uma reta. Temperatura inicial menor que a temperatura final, pressão inicial menor que a pressão final, e a relação entre a pressão e a temperatura é uma relação linear, ou seja, uma reta. Beleza? Tchau! Tem um detalhe muito importante. Por isso que eu voltei. Primeiro detalhe. Reparem que a temperatura aparece em duas equações. Essa temperatura só pode ser usada em Kelvin. Você está prestando atenção? Então, nas equações dos gases ideais, só pode usar a temperatura em Kelvin. Então, observações importantes. Temperatura deve ser sempre em Kelvin. E, claro, devemos usar sempre a CNTP, condições normais de temperatura e pressão, onde a pressão vale 1 atmosfera, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, e a temperatura sempre igual a 273 Kelvin, que, conforme nós vimos e vocês aprenderam, equivale a 0 graus Celsius. Feito essas duas observações, agora eu vou embora. Entendeu? Tchau! Mas então você deve estar se perguntando: uai, professor, não tem nenhum fenômeno que as três variáveis variam ao mesmo tempo? Claro que tem. Nós estudamos as três transformações particulares, a lei de Boyle, a primeira e a segunda transformação, a lei de Charles Gay-Lussac, mas é claro que existe a lei geral dos gases, onde nós representamos as três variáveis: pressão, volume e temperatura. Então essa é a lei geral, ok? Onde nós temos a representação. Repare, se você cancelar as duas temperaturas, eu tenho a lei de Boyle.
Se você cancelar a pressão, você tem a primeira lei de Charles Gay-Lussac. Se você cancelar o volume, você tem a segunda lei de Charles Gay-Lussac. Ok? Então essa foi uma introduçãozinha bastante simples sobre transformações gasosas. Ok? Nas próximas aulas, nós vamos resolver alguns exercícios para vocês ficarem, ó, craques. Ok? Tchau!